Ô Garoni, que o Pedrinho ficou 3 horas falando? Eu vi a primeira meia hora da coletiva dele, vi ele falando que o Vasco teve que vender jogo porque precisava de 4 milhões para pagar mês de salário. Pô, dramático, situação. Assim, a fala dele foi até meio dramática. Achei até que ele se expôs um pouco demais uma situação que talvez fosse melhor ele, sei lá, guardar, preservar um pouco mais. Entendi porque que ele acabou revelando, né? Exatamente para ele expor aquilo ali, para ele se justificar do Vasco ter vendido o mando de campo. Mas o que ele falou tanto em 3 horas? Deve ter sido quase 3 horas, né, de coletiva, por aí? Foram 2 horas e 10, mais ou menos. Eu larguei, quando bateu 2 horas, eu falei, eu acho que daqui não vai sair nada muito de novo. Né? Eu falei, qualquer coisa, amanhã eu pego, porque assim, já tinha falado bastante. Mas o Pedrinho é assim, né? Toda coletiva do Pedrinho normalmente é muito longa, ele se explica muito, justifica muito, traz às vezes até pro lado pessoal, muitas vezes, no tom da crítica e tal, porque ele é um cara que acompanha o que a gente fala, o que os torcedores falam, então acaba ficando ali. Mas ele começou falando, pô, tem muitos pontos aqui, eu tô com duas páginas aqui anotadas só de só tópico, né? Se eu botar as frases é muita coisa. Mas basicamente, para resumir, né? De uma certa maneira, ele blindou o trabalho do Diniz e do Felipe, né? Para a gente passar no campo bola rapidinho, ele blindou o trabalho do Diniz, falou que inclusive no dia a dia é mais do que ele esperava, né? Então se ele era fã do Diniz, agora é até superior, então ele blindou o trabalho do Diniz, blindou o trabalho do Felipe, que foi contestado até em relação àquela fala dele do Capasso há alguns meses, antes do Capasso sair, de ter talvez diminuído o ativo, que acabou depois saindo de graça do clube. Ele blindou o trabalho do Felipe, falou que o pessoal foca muito nos erros da gestão e pouco nos acertos, né? E aí ele até cita, né? As contratações que deram certo ninguém fala, o Coutinho, o Nuno, o Freitas, o Tietê, e até acho que aí foi talvez o ponto, a gente olhando para campo, que acho que é o mais debatido, porque é o mesmo ponto que o Pedrinho defende. Ele falou, não, nós sabemos que erramos em algumas contratações, sabemos que erramos no perfil, mas também acertamos, né? Então ele faz um meia-culpa ali, mas também não expõe todo mundo. E o curioso é que os jogadores que ele cita exatamente, dos 4 que ele cita, só um teve um custo alto. Porque grande parte do problema vai passar pela essa parte financeira, acaba sendo, e foi contestado, né, sobre isso, por que o Vasco gastou 60 milhões, até mais 60 milhões na gestão dele com contratação, e só o Nuno deu certo que 20 milhões, isso é algo que eu tenho falado muito sobre isso aqui, até acho que talvez a gente tenha pautado um pouquinho das perguntas na coletiva hoje, e até matérias que saíram recentemente em outros veículos, que ele fala, né, o pessoal só lembra dos erros, mas a grande verdade é essa, o Vasco gastou 60 milhões, até um pouquinho mais do que isso talvez, desde que ele assumiu, não pagando à vista, pagando parcelado, ou seja, ainda vai ter que pagar muita coisa, e só 1/3 desse investimento, olhando pelo lado financeiro, tem dado rendimento em campo. O que mostra, inclusive, que existe um outro caminho que pode ser bem trabalhado, que é o de contratações baratas, que são de jogadores que estão em fim de contrato, jogadores que às vezes não estão tendo tanta oportunidade assim, que é o caso do Tietê, quando foi contratado, o Lucas Freitas e o próprio Coutinho. Então, acho que até na tentativa de se justificar, o Pedrinho acabou mostrando algumas deficiências que realmente tiveram a gestão dele até aqui com o futebol. E ele falou muito do extracampo, né, da questão jurídica da SAF, da questão, ele cita, inclusive, que a 777 fez 300 milhões em contratação e só pagou 100, ou seja, 200 milhões ficou para a gestão dele, a gestão que assumiria posteriormente para pagar. Inclusive, uma denúncia grave que o Pedrinho faz na coletiva é que o presidente anterior, ele não cita o nome, mas era o Jorge Salgado, em exercício ainda, né, antes dele assumir, poderia ter feito, inclusive, ali, a recompra, né, da SAF do Vasco por um valor de R$1.000, porque já não vinha sendo cumprido algumas das obrigações da 777 com a compra do futebol. E que não foi feito exatamente porque a empresa já havia feito tantas contratações, tantos investimentos ainda não pagos, né, já tinha se comprometido tanto que quem assumisse, e acabou sobrando para o Pedrinho, segundo a declaração dele, teria uma dificuldade muito grande financeira. E então, quando o Vasco assume, ou quando o Pedrinho reassume a SAF do Vasco, palavras dele na coletiva hoje, assume com uma dívida maior do que a que tinha antes do clube. Porque o que tinha não foi pago e foram feitos investimentos que a 777 não cumpriu. Isso não é uma grande novidade, né? Isso aí já foi falado até em outros momentos, mas ele fez questão de detalhar um pouquinho mais, até mostrar um estudo que chegaria a uma dívida que foi subida de 400 milhões para 900 milhões, e que por isso o Vasco teria entrado em recuperação judicial, como está em recuperação judicial. Acho que o grande ponto de divergência talvez seja
na falta de compreensão ou de reconhecer o erro administrativo que tem sido o campo bola. Porque exatamente esse é o ponto. Eu debato muito isso aqui. O produto de todos os clubes é o futebol. Se você faz uma má gestão do futebol, e aí está relacionado à compra e venda de jogadores diretamente para o que impacta no financeiro, você vai ter sempre que vender o mando de campo. Como você lembrou, ele fala sobre isso. Tivemos que vender o mando de campo, ou os 2 mandos de campo, para pagar o salário do mês seguinte. Ora, mas se você está fazendo investimentos de 60 milhões de jogadores, ainda que parcelado, essa parcela vai bater nesse mês junto do salário. Então, assim, essas compras de jogadores feitas de maneiras equivocadas, renovação de jogadores com valores altos, o próprio Thiago Mendes, que está chegando agora, tem um salário alto também, um jogador que atuou muito pouco. Então, assim, é uma escolha da gestão. Não dá para botar tudo na conta do passado. São erros que o Pedrinho acaba detalhando sem falar que é um erro próprio. Que, no fim das contas, também essa venda de mando está diretamente relacionada a contratações que pesaram, que oneraram essa folha salarial, que oneraram as folhas do clube, não só de salário, mas de compra de jogadores, pagamento de comissão para empresário, enfim, tudo isso que faz parte da contratação de jogador, e que no fim das contas você chega no mês e, opa, peraí, esse mês está mais apertado. Garoni, tem que tomar uma atitude diferente. E eu acho só o seguinte, eu vi esse trecho, me chamou muita atenção, acho que foi o momento, eu não vi o resto da coletiva, né? A última hora que eu já estava aqui, mas eu acho só o seguinte, um time como o Vasco, um clube do tamanho do Vasco, uma gestão que assume com promessas, com projetos, com ambições, como assumiu o Pedrinho, primeiro ponto é o seguinte, tem que criar outros mecanismos que permitam ao Vasco, um clube do tamanho do Vasco, arrecadar uma quantia, não estamos falando de 40 milhões de reais, estamos falando de 4 milhões de reais. O Vasco precisa vender jogo com mando de campo seu para arrecadar 4 milhões de reais para pagar a folha salarial. Para mim, eu já acho algo bastante preocupante, né, para o tamanho do Vasco, para o tamanho do projeto de ambição que tinha o Pedrinho. De novo, não estamos falando de 40 milhões, de 50 milhões, 4 milhões de reais. E segundo ponto importante em relação a isso é o seguinte, um time como o Vasco hoje, correndo os riscos que corre, com a fragilidade flagrante que nós sabemos que tem, com a possibilidade de repente, no fim do ano, se tudo der errado, acabar, por exemplo, caindo para a segunda divisão, com um prejuízo que seria incalculável, mais uma vez, esportivamente, de imagem e principalmente financeiramente, um time como esse do Vasco não pode se dar ao luxo de abrir mão de mando de campo, porque cada jogo do Vasco em São Januário, onde ele tem, obviamente, mais chance de ganhar, cada jogo desse pode ser crucial até para uma permanência em primeira divisão ou para atingir outros objetivos que vão gerar receita para o Vasco. Chegar uma Sul-Americana no ano que vem, chegar uma pré-Libertadores no ano que vem, tudo isso aí garante receita. Então, eu acho que o Pedrinho, ele tendo se colocado no cargo em que está, tendo sido eleito, tendo se proposto a levantar o Vasco, ele tem que criar outros mecanismos, outras formas que permitam ao Vasco arrecadar valores que não sejam venda de mando de campo, que representam, acima de tudo, um risco imenso para um time hoje tão fragilizado e que precisa tanto pontuar jogando na sua casa. Desculpa te interromper, Garoni. Nada, e ele fala, nesse ano recebemos uma proposta também para vender o mando do jogo contra o Corinthians, o dobro do valor, 4 milhões por esse jogo, né, que antes foram 2 milhões cada 2 milhões de cada um. Duas partidas, e agora recebeu 4 milhões por um contra o Corinthians e não aceitou, exatamente pelo momento do time. Que a água está batendo ali atrás, ele está sentindo que, amigo, se vender tudo que é mando, ele vai acabar na segunda divisão, né? Ou seja, quando ele tomou a decisão de vender os 2 mandos anteriores, ele tinha uma expectativa de que o time estaria melhor. Mas isso, inclusive, impactou no momento do time hoje, porque os 2 jogos que o Vasco vendeu contra Palmeiras e Botafogo se tornaram derrotas. Poderia ter perdido em São Januário? Poderia, claro. Sim, mas estatisticamente, mais difícil. O Vasco consegue mais pontos em São Januário do que atuando fora de casa. Né? Então, esse foi um ponto ali que eu falei, o Pedrinho acaba se contradizendo, mesmo sem querer em algumas situações. E ele foi questionado também sobre venda de jogadores da base por valores muito baixos. Teve o Matheus Ferreira, que foi para o São Paulo, 1,5 milhão. Um jogador da seleção sub-17, um jogador com passagem pela seleção brasileira sub-17. Foi para o São Paulo por 1,5 milhão. O JP Galvão está no Avaí, um valor também, se não me engano, de 1 milhão, um valor muito baixo. Tem o Lucas, se eu não estou enganado, acho que eu esqueci o sobrenome dele, Lucas Eduardo, que está emprestado ao Cuiabá, também um valor irrisório.
Então, e aí ele também foi pela tangente ali, não conseguiu explicar direito essa má utilização, ou até o Vasco está para recontratar o Barros, que é um jogador que o Vasco formou, emprestou de graça ao América Mineiro, e agora para trazer ele de volta para o elenco vai ter que pagar 1 milhão, próximo de 1 milhão, para contratar, não é nem recontratar, porque ele pertence ainda ao Vasco, mas para trazer ele de volta, como aconteceu com o John Kennedy no Fluminense. Você paga pelo que você mesmo produziu, emprestou de graça e vai pagar para o retorno dele. Então, são algumas pequenas decisões que o pessoal fala muito, né? Não, 1 milhão hoje no futebol não é nada, 2 milhões não é nada. É sim, 4 milhões faz o Vasco vender 2 mandos de campo, por exemplo. Isso tem um peso muito significativo. Aí você imagina uma decisão, por exemplo, de você pagar 10 milhões no Lloyd Augusto, por exemplo, 15, 12, 13 milhões no Garré, jogadores que nunca passaram no futebol brasileiro. Jean Davi, Maxime Domingues, e não é só pelo retorno técnico que acaba não dando, não. Um clube como o Vasco, que tem a dificuldade financeira que tem, na hora de contratar jogadores, que você tem que fazer uma aquisição financeira, você tem que tirar do seu bolso, ainda que não seja à vista, você tem que ter muita convicção. E apesar do discurso do Pedrinho, de que vai tentar acertar, que saiba onde foram os problemas, no ano passado mesmo, ele e o Marcelo Santana, que era o diretor executivo do Vasco, deram uma coletiva, mesmo o tom mais ou menos parecido do de hoje, que falava também, reconhecia os erros, e até questionado sobre o excesso de estrangeiros contratados, que era Emerson Rodrigues, Jean Davi e Maxime Domingues, 3 pontas que não deram certo, e falaram, realmente a gente precisa focar talvez mais em jogadores brasileiros por conta da adaptação. Não só por ser melhor ou pior, mas porque o impacto normalmente é mais imediato. Mas o caminho na última janela foi inverso. Chegaram outros 3 pontas estrangeiros. Lloyd, Garré e Nuno, e só o Nuno, desses 6 contratados, hoje é um titular do time. 2, inclusive, já não estão mais no clube, mas o Vasco teve esse custo ali naquele momento. Então você vê como é que aqueles 10, 12 milhões, ainda que sejam parcelados de cada jogador desse, no fim essa parcela tem um peso que faz o Vasco se livrar de jogadores jovens da base de potencial com valores baixos, porque bate o desespero para pagar a conta. Faz o Vasco vender mando de campo, quando deveria tentar ser mais competitivo, para fechar a conta do mês seguinte. Aquela velha história de vender o almoço para pagar o jantar. É o que o Vasco tem feito. E não pode normalizar isso. Quem está lá, como você falou muito bem, Ilan, está lá para encontrar novas receitas. Ainda que o Vasco tenha fechado alguns patrocinadores depois e tal, mas a maior receita que se tem hoje no futebol é produção de jogador e venda de jogador. É como você vai conseguir impactar de maneira maior. E o Vasco, por exemplo, até o Admar Lopes falou, e o Diniz falou isso numa coletiva também, aliás, o Pedrinho hoje falou que teve proposta pelo João Vitor, que a gente já tinha falado sobre isso aqui, o João Vitor, que o Vasco tem uma dívida com o Benfica de 30 milhões de reais, até mais de 30 milhões de reais, e o Vasco não negociou o João Vitor, que é um cara que também tem um salário muito alto para a realidade do Vasco e até para a própria realidade do futebol que ele joga. Então essa folha está onerada, os gastos estão pesados por conta de decisões também dessa diretoria, não só dela. É claro que a culpa não é toda do Pedrinho, é algo que acontece no Vasco há muitos anos, mas é também dele. Ele também coloca o tijolinho dele ali na culpa e ainda tem dificuldade para reconhecer ou para conseguir alternativas para resolver tudo isso. Porque, no fim, tudo está ligado ao campo. Se as escolhas para o campo são equivocadas, se a bola não entra, o Pereira fala, não, mas se os resultados vierem, o grande problema é que o resultado não está vindo.